Destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria. Madureira, como foi ontem? Tranquilo, né? A sessão participativa foi onde, Madureira, a sessão participativa de ontem? Lá no Imbiruçu. Quer dizer, o vereador já está podendo falar, né? Tá tranquilo, porque na legislatura passada, o vereador não conseguia falar. A plateia não deixava o vereador falar. Agora está podendo falar, tranquilo. A plateia está participando, né? Então, tranquilo, Madureira. Nessa legislatura, tudo tranquilo, tudo bem. Convivência pacífica da população com o legislativo. Isso é legal. Madureira, hoje tem, Madureira? Hoje tem. Hoje é quinta-feira, hoje tem sessão ordinária na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo da viamorena.com. Vamos aos assuntos do dia. Muita gente mandando aqui mensagem com relação a escolas sem partido, e uma delas me cobra aqui a leitura do artigo 206 da Constituição. Assistiu aí, Sérgio Cruz, e você vai ver como precisamos de escolas sem partido. Quem é que está falando aqui? É alguém que está falando aqui que eu não identifiquei ainda. O Sérgio Cruz, leia para nós o artigo 206 da Constituição. Vou ler. Ao lado da liberdade de ensinar está a liberdade de aprender, ambas asseguradas pelo artigo 206 da Constituição. Legal. A doutrinação política ideológica em sala de aula constitui claro abuso da liberdade de ensinar, abuso que implica no cerceamento da correspondente liberdade de aprender, já que, numa de suas vertentes, essa liberdade compreende o direito do estudante de não ser doutrinado. Artigo 206, leia, tá, vou ler. O artigo 206 está aqui, tá na mão. Olha o livrinho verde e amarelo aqui, olha o livrinho verde e amarelo aqui, o índio. O 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Quinto, gestão democrática do ensino na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial do professor e aí vai. Aí vem o senhor... o autor, né, o homem que teve a iniciativa da lei da escola sem partido, para dizer que tudo aquelas proibições das amaldiçoadas tabuletas dos adesivos estão na lei e na Constituição. É mentira. Esse senhor Najib, ele foi pensando, foi tirando, interpretando a Constituição ao sabor, aos interesses do lado que ele representa ideologicamente, que é a direita, e ele confessou aqui que é da direita. Então você não vai fazer regra para modificação da Constituição, complementação constitucional ou regulamentação constitucional com base na posição de apenas um lado ideológico, apenas da direita. Isso tem que ser feito esquerda, direita e centro. A democracia tem outra coisa, esse artigo da Constituição aqui não foi regulamentado pela Lei de Diretrizes de Base da Educação. O que tem aqui, o que tem lá na lei é o que está aqui. Não teve nenhuma regulamentação. Então, o que quer o senhor Najib com a sua lei da escola sem partido é regulamentar isso aí. Agora, tudo se resume no fato de excluir, de ignorar este inciso 5, que é a gestão democrática do ensino público, que é o que defende o Paulo Freire, né? A gestão democrática. O que você vai fazer na escola? Colocar o professor diante de 50 alunos e ele ficar falando para criar uma audiência cativa durante uma hora, falando e ouvindo só o aluno com direito apenas de escutar o que o professor fala? Não. A gestão democrática é que exige a participação e dá direito à participação do aluno na aula.
aula, o aluno vai questionar o professor vai questionar o aluno, quer dizer, transformar a aula num exercício de prática democrática. Agora, o que não pode se exigir do professor é que ele não responda ao aluno, né? O aluno vai perguntar, o professor tem que responder. O professor não pode responder apenas aquilo que está no livro, está nas determinações pedagógicas, ele vai responder aquilo que ele aprendeu. Vai perguntar, professor, explica esse negócio. Meu pai disse que não teve golpe em 64. É verdade? É claro que o professor vai explicar que teve um golpe, né? Porque é um fato histórico que o professor não pode negar. Numa aula de biologia, o aluno vai perguntar para a professora como é que nasce o guri, né? A professora vai ter que dizer que o guri vem... Como é que seu pai explicou, meu filho, para você? Então tá certo, seu pai explicou que ele vem numa cegonha, atrás e tal. Então, eu acho um absurdo isso, quer dizer, é uma coisa atávica, você volta ao passado, isso do ponto de vista da discussão do mérito. Agora, colocar placa dentro da escola para inibir o professor o seu direito, a sua liberdade de ensinar, eu acho um absurdo, eu acho aí uma coisa totalmente fascista, uma coisa que não tem nada a ver. Então, e tem muita gente que defende, eu estou aqui vendo aqui, eu recebo aqui inúmeras mensagens de pessoas que defendem isso aí. Agora, o professor não está na escola para doutrinar ninguém, ele está para ensinar. Agora tem que passar para, na verdade, o que aconteceu. Agora, tudo isso, seus caras, se resume no seguinte, o que o senhor Najib quer, o que o senhor Bolsonaro quer, o que querem as pessoas da direita, os militantes da direita radical, ultradireita, é evitar que se ensine a história, a verdadeira história do Brasil nas escolas. É isso que o pessoal quer. Não pode falar contra a ditadura, porque eles não admitem que houve ditadura. O senhor Najib foi aqui muito claro, não. Por que houve golpe? Se houve golpe, porque teve uma razão para ter um golpe. Então, o professor não vai ter que explicar isso, porque teve uma razão para ter golpe. Se o aluno perguntar, ele responde. Agora, o professor não ficar... eu defendo o marxismo por isso. Vai explicar o ponto de vista dele que ele defende. Se o aluno achar... Agora, se o aluno questionar, aí ele vai discutir com o aluno e vai tentar, se ele tiver competência para isso, de explicar para o aluno, ou interesse, explicar para o aluno, né? Agora, eu encher de placa a escola, o professor já é esfaqueado dentro da escola, o professor já é esmurrado dentro da escola. Por quê? Porque deram extrema liberdade, né, para o aluno e para o pai do aluno. Agora ainda vai botar plaqueta, ainda vai constranger o professor, que você não pode falar isso, não fala aquilo, e ainda criando no projeto de lei da escola sem partido, tem que o aluno pode denunciar o professor com a cláusula de anonimato, ele não precisa nem dizer o nome dele, dizer o aluno ou o pai do aluno, quem quer que seja, vai denunciar um professor. E quem é que vai julgar o professor? Aí, tá aí, né? O artigo 206 é esse, eu acho que os grupos de esquerda e de centro estão perdendo a grande oportunidade de, com estes grupos de direita, uma ampla discussão sobre a gestão democrática do ensino público, né, que não consta da lei da escola sem partido, e levar, e pode até regulamentar esse artigo 206 da Constituição, porque vai cair sintetizar naquilo que o Paulo Freire apregou e defendeu, e que deu certo onde ele aplicou, que é exatamente a escola, a liberdade de pluralismo e a gestão democrática do ensino público em geral. Aí tem outras questões. Aqui eu estou recebendo um professor que ontem me criticando aqui porque eu falei da questão do ensino de geografia e história. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada contra geógrafo, contra professor de geografia, contra professor de história, principalmente de história. Eu sou um dos maiores curiosos da história de Mato Grosso do Sul. O que eu falei aqui é que os alunos não têm interesse em aprender, né? E muita coisa que o professor já nem ensina mais, porque sabe que o aluno não tem interesse, e vai tudo na base da decoreba, né? Por quê? Porque o ensino, tanto fundamental como o ensino médio do Brasil hoje, infelizmente, depois que criaram o tal de Enem, ele se universalizou
acabou com a história regional, com a geografia regional, não se fala mais disso, porque o Rio Anhanduí e o Segredo jamais vão cair no Enem, né? Porque a história de Mato Grosso do Sul, porque a Ria Murim e Costa nunca vai aparecer no Enem, então não se ensina isso. É isso que eu quis dizer. Agora, e uma das minhas maiores frustrações, ô professor, é exatamente o fato de não se ensinar história e geografia do estado, regional, local, nas escolas públicas. Não se ensina isso. Você ensina geografia geral, história geral, história da antiguidade, história não sei do que, mas você não ensina porque você não aprendeu e porque não precisa ensinar história regional. É a minha maior frustração. É o pessoal, o povo de Mato Grosso do Sul, os alunos da escola pública e da escola particular em Mato Grosso do Sul, não conhecer a história de Mato Grosso do Sul. Os alunos de Mato Grosso não conhecem a história de Mato Grosso. Você conhece toda a história do mundo inteiro, ou pelo menos deveria conhecer, porque está no currículo, mas não está a história do seu estado. Essa que é a minha frustração. A frustração de quem já escreveu 4 livros sobre a história do Brasil e que alimenta na internet 5 blogs de história de Mato Grosso do Sul. Então, é uma frustração que eu tenho. E nada contra o professor de história, nada contra o professor de geografia. O que eu acho é que precisava ser mais valorizado nessas 2 matérias e que, inclusive, foram tiradas do currículo, foram colocadas como opcionais, agora na reforma do ensino médio, pelo professor Pedro Chaves, né? Foi colocaram 2 ou 3 matérias como essenciais e geografia e história estão fora, estão como opcionais, quer dizer, ó, se o aluno quiser estudar, estuda, se não quiser também precisa estudar, pelo menos é o que está no ensino médio, tá? Então essa explicação eu tinha que dar. Governador Reinaldo Azambuja intensificando a agenda positiva em Campo Grande com o prefeito Marquinhos Tradi. Ontem foi a inauguração da recuperação, da reestruturação da rotatória da Via Parque com a Avenida Mato Grosso. Muitas críticas, né? Antes da inauguração, muitas críticas. A crítica antes da inauguração é de que não ia funcionar e que ia dar confusão. Funcionou. Eu passei ontem na hora de pico lá 2 vezes, eu não uso a Mato Grosso, o meu tráfego é mais pela Via Parque, sempre foi fácil, né? Nunca foi difícil pela Via Parque. Agora, ontem eu observei que não havia congestionamento, nem na direita, nem à esquerda da Mato Grosso. Que congestionamento bom, de quem vem do parque para o centro e de quem vai do centro para o parque. Não havia congestionamento. Havia algumas dificuldades, né? Porque a adaptação, aquela paradinha que tem na conversão dificulta um pouco, mas à medida que os motoristas vão encontrando a terceira faixa, né, que a terceira faixa o pessoal não sabe para que é, mas tem a terceira faixa que os ônibus, por exemplo, fazem normalmente, a hora que vai funcionar. Agora a crítica é o custo, né? Ah, é? Ontem o pessoal criticava porque não ia funcionar, porque aquilo era uma bagunça, era uma baderna. Inclusive alguns colegas de rádio já estavam metendo pau, né? Agora hoje já mudou a crítica. A crítica custou muito caro, 1.800.000, 1 milhão não sei o que tal. Quer dizer, a crítica não vai faltar e é excelente que se critique, né? Eu acho legal a crítica que se faz, até porque a crítica vai mostrando depois que quem tinha razão e quem não tinha e quem deixava de ter razão. Hoje, nessa mesma agenda do governador com o prefeito, os dois vão estar a partir das 8 horas até as 10 da manhã lá no Distrito Industrial de Indo-Brasil para o lançamento de asfalto, drenagem e asfalto do Distrito Industrial. O Distrito Industrial de Indo-Brasil é o mais antigo de Campo Grande. Foi ainda criado na gestão, na primeira gestão do governador Pedro Pedrocian, ainda em Cuiabá foi criado o Distrito Industrial do Brasil. É o único distrito industrial pelo menos era do governo do estado, e que agora nessa parceria vai ser revitalizado até para ver se vai para frente, porque é o mais antigo e é o mais abandonado de Campo Grande. O único que não conseguiu encontrar, né, a sua finalidade e atender a sua plataforma, né, os seus objetivos, foi esse do Indo-Brasil. Esperar que esta ação conjunta do governador Reinaldo Azambuja com o prefeito Marquinhos Tradi incluam aí nesse projeto de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande esse distrito industrial que é importantíssimo para o nosso estado.
A CPI da JBS devia ter ido a Potaporã, mas não foi porque recebeu um comunicado da JBS, não precisava ver que lá está tudo enrolado. Ó, aqui ninguém pagou nada, aqui nós não cumprimos o que o governo do estado... Aquele que foi combinado com o governo e tal. E agora, eu acho que a CPI não tem que ficar se recuando diante de ofício. Não tem que ir. Tem que ir levantar. Porque se estão dizendo que sonegaram 5%, pode ter sonegado 20%, 30%, 40%. E esse dinheiro tem que ser devolvido para os cofres públicos. Então a CPI não pode... Agora, isso aí a JBS está tranquila, né? Porque já fez uma delação premiada, não pode, né? Numa boa, não. Faz parte da propina. A desculpa vai ser essa, faz parte da propina. Agora, acho que a Assembleia Legislativa não tem nada a ver com a delação premiada da JBS. A CPI tem que, nesta sua obrigação de investigar, ela tem que investigar tudo os interesses de Mato Grosso do Sul. Não é interesse do governador, de deputado, de quem foi denunciado. É o interesse do Estado de Mato Grosso do Sul que está em jogo e que deve ver realmente até que ponto, né, essa delação dos irmãos Coragem, dos irmãos Metralha, até que ponto essas delações realmente são verdadeiras. Eu tenho minhas dúvidas com relação, porque eu já descobri várias coisas que não tem nada a ver. O Ministério Público já descobriu várias coisas que não tem nada a ver nessa delação. O Ministério Público está descobrindo agora que os irmãos Metralha estão escondendo nessa delação, estão escondendo os verdadeiros, né, envolvidos na grande corrupção da JBS, no caso BNDES e outras, né, que daqui a pouco vão começar a surgir e que vão desmoralizar completamente essa delação que foi feita ao Junot. Pelo menos é o que está pintando por aí. A reforma política, a Carmen Sestaro vai falar sobre esse assunto, mas há uma tendência de tudo pro brejo pela reação da população, que é muito grande. Agora, há uns setores na Câmara dos Deputados, principalmente, que está muito disposto a encarar, né, a virar as costas para essa reação popular, para essa reação de outros setores do poder, e porque é uma questão de vida ou morte, dona Carmen Sestari. Aí o deputado não aprovar o distritão, a maioria não volta, né? Quer dizer, se aprovar, não vai haver renovação, quer dizer, a maioria vai terminar voltando, até porque os novos não vão se arriscar, né, de entrar numa parada dessa contra os caras que tem tudo quanto é recurso para ganhar a eleição. Então o cara não vai. Se tem a eleição proporcional, na regra do jogo não muda, é claro que já tinha muitos candidatos aí já se preparando para enfrentar. Agora com esse distritão o pessoal recua, e recuando, é claro, vai favorecer a quem? A favorecer já quem está lá dentro. E se vier com esses 3 bilhões e 600 milhões de reais, melhor ainda, porque vai ter, além da eleição, vai ter sobra de campanha, né? Porque é muita grana. Então, era isso aí que eu tinha que falar hoje, falei e está falado.